Aleluia. Feche seus olhos. Continue nesse espírito de adoração ao Senhor. Entrega sua vida para Ele, seu coração para Ele. Se entrega onde você está. Derrama a sua vida na presença dEle como uma adoração. Fala com Ele. O Espírito Santo de Deus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. A presença de Deus está neste lugar. Deixa o Senhor tocar em seu coração nesta manhã. Deixa o Senhor visitar o seu coração nesta manhã. Deixa Ele continuar curando, te fortalecendo, te lapidando. Deixa o Espírito de Deus continuar forjando o caráter de Cristo em ti. Deixa a atmosfera, o ambiente de glória que está neste lugar continuar transformando, porque nós somos transformados de glória em glória. Há um ambiente de glória, de transformação, de cura, de milagres, de libertação, de instrução, de correção, de lapidação neste lugar. O Senhor está fazendo grandes coisas na sua vida durante esses dias. O Senhor está fazendo uma transformação. O Senhor está fazendo algo novo na sua vida. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo visitar você nessa manhã. Deixa o Espírito Santo instruir você. O Espírito Santo quer falar com você. Ele quer instruir você. Ele quer curar você. Ele quer preparar você. Ele quer entrar onde Ele nunca entrou. Ele quer entrar nas recâmaras do teu coração. Ele quer visitar as profundezas do seu interior. Deixa a presença do Senhor tocar em seu coração nesta hora. Deixa Ele trazer cura. Deixa Ele trazer restauração. Deixa Ele trazer fortalecimento. Uma atmosfera onde a presença do Senhor é percebida. Uma atmosfera onde a presença do Senhor é sentida. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom. Como é bom. Como é bom. Obrigado, reverendo. Feche os seus olhos. Não escute ninguém. O Espírito Santo está falando com você. Olha para dentro de você. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo quer contar segredos a você. Deixa o Espírito Santo contar segredos a você. Segredos. O Espírito Santo quer contar segredos a você. Deixa o Espírito Santo falar. Ele precisa te falar algo. Ele precisa te falar algo. Ele precisa te contar algo. Ele precisa te contar alguns segredos. Ele é o seu Pai. Ele tem cuidado da sua vida. Ele tem aberto um caminho no deserto. Ele abre a partir de agora um caminho no deserto. Um caminho no deserto. Um caminho no deserto. Um caminho no deserto. Tem um deserto, mas tem um caminho novo. Tem coisas novas da parte do Senhor. Ele está falando com você.
Ele está tocando em você. Ele está tocando em você. Ele está tocando em você. Deixa Ele visitar o seu coração nessa manhã. Não é uma tempestade, não é um fogo, não é um vento. Uma brisa suave. Ele fala com você nessa manhã como uma brisa suave. Pare de pensar nas coisas lá fora. Feche os seus olhos. Ele está curando você aí dentro. Ele está curando você aí dentro. Seus medos. Ele está visitando os seus medos. Ele está visitando aí dentro os seus medos. Você tem muito medo. Você tem muito medo do futuro. Ele está visitando aí dentro da sua alma. Ele está visitando dentro de você. Aí dentro. Eu vejo ele entrar agora. Muito medo. Porque você passou muito medo na infância. E esse medo te acompanhou até hoje. E eu vejo você preso no medo. No medo. No medo. Fecha teus olhos. O Senhor está visitando a sua alma. O Senhor está visitando as recâmaras da sua alma. O Senhor está visitando o seu coração. Dentro do seu coração está escrito abandono. Abandono. Você cresceu, mas continua se sentindo. Você cresceu, mas continua fazendo as coisas na força do seu braço. Porque como você teve que fazer isso desde quando você era nova, era novo, você sempre sentiu um abandono dentro de você. Está escrito no seu coração. E o Senhor está te tirando daí. Saia. 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 Você é importante para Deus. Você é importante para a igreja. Você é importante. O sentimento de que você não é importante, que foi gerado na sua mente, está sendo arrancado.
sentimento de que você não é importante está sendo arrancado. Você o tempo todo é perseguida por um sentimento de que você não é importante, de que você não tem valor. Um espírito maligno fez isso com você. Ele ataca a sua mente, ele ataca seu coração, ele escreveu dentro de você abandono. Você não tem valor, você não vale nada, ninguém se importa com você. Esse sentimento que entrou em você quando você estava no ventre da sua mãe. No ventre da sua mãe. Um espírito de abandono. Ele está com um bocado de roupa velha. Porque uma coisa velha é uma coisa abandonada, ninguém quer. Então por isso que tem hora que você se sente assim, mal. Muito mal. Tem hora que as pessoas falam uma coisa e você entende outra. Porque tem um sentimento de abandono. Saia do abandono. Saia do abandono. Bota a mão no coração dela, uma mulher, por favor. Não, deixa ela deitar. Deixa ela deitar. Bota a mão no coração dela. Isso. Bota a mão no coração dela. Tem mais gente que tem um sentimento de abandono. Você tem um sentimento de abandono, complexo de inferioridade muito grande. Porque tem um espírito maligno perto de você que segura tudo que uma pessoa fala com você, você entende errado. Você acha que você não tem valor? Você acha que você não é importante? Você acha que você não serve para nada? Por isso que passou, pouco tempo atrás, passou na sua cabeça de tirar a sua própria vida. Você queria tirar a sua própria vida. Por quê? Volta e meia passa isso. Porque você sente uma pessoa que você não tem valor. Você sente que você não é uma pessoa útil. Bota a mão no coração dela. Isso. Ora por ela. Ela tem valor. Ela tem valor. Ela tem valor. Só que tem um sentimento dentro dela e dentro dele. Dá uma sequência. Você cresceu com o sentimento de que você não é uma pessoa importante, porque dentro da sua família você não era importante. E volta e meia, esse sentimento ainda assola você. Volta e meia, esse sentimento ainda assola você. Volta e meia, esse sentimento ainda invade o seu coração. Você tem. O Senhor está tirando o sentimento de inferioridade da sua vida. Tem uma entidade que persegue você. Ela ataca a sua mente muito. Por isso que tem muito pensamento que passa na sua mente. Tem dia que vem pensamento que te deixa confusa. Mas você é uma pessoa de valor. Você não é uma pessoa esquecida, mas sem valor. Você é uma pessoa especial para o Senhor, para a sua família. Sua família te ama. A igreja te ama. O Senhor te ama. Você é importante para Ele. Tem um espírito de uma velha que está saindo de perto de você. Um espírito de uma velha. É uma preta velha. Perigosíssima. Aprisionou muito a sua mente. Dá a mão no ventre dela. Isso. Você pertence a Jesus. Você pertence a Jesus. Nenhum espírito maligno pode tomar você de Jesus. Nenhum espírito de rejeição, de abandono, de tristeza, que fica botando na sua mente, comparando a sua vida com outras pessoas. Ninguém existe um propósito de Deus na sua vida, Ele vai se cumprir.
Saia da terra da rejeição, da terra do esquecimento. Saia da terra da rejeição e da terra do esquecimento. Você é amada, você tem valor, você não é rejeitada, você é escolhida, você é separada. Suas vestes estão sendo trocadas agora. Você tem valor. Deus está te tirando da terra do esquecimento e do abandono. Tem uma pessoa que está aqui que sofre com muita solidão, muita solidão. Você tem um sentimento de solidão. Você está no meio de todo mundo, mas você parece que está só. Você parece que você não faz parte. Você está, mas você não está. Você está dentro, mas parece que você está fora. Tem hora que você não se encaixa. Tem hora que você tenta, se esforça, mas você não consegue às vezes. Abrai que tu que fly que tem uma tristeza no seu coração. Tem um trono de tristeza no seu coração. Tem um trono de tristeza no seu coração. Tem um trono de tristeza no seu coração. E sentado nesse trono, tem um demônio sentado num trono de tristeza no coração. Por isso que lá atrás você envolveu com muita coisa errada para tentar fugir da tristeza de dentro do seu coração. Você tentava fugir dessa tristeza. Então você fez muita coisa, até que você não queria, para tentar trazer um pouco de alegria no seu coração. Porque existe uma tristeza lá dentro do trono do seu coração, de algo que aconteceu com você. Tristeza, desilusão, decepção. Você está segurando a alegria dessa pessoa. Você segura a alegria dessa pessoa. Quem é? Você deixa essa pessoa triste. Tristeza. Eu estou te vendo, tristeza. Você não pode ficar escondido aí, tristeza. Tristeza. Tristeza, espírito de tristeza, de angústia. Abre o coração dela, o anjo do Senhor que está aqui, abre o coração dela. Destrava, tira ela da terra do esquecimento. Tira ela da terra da tristeza. Tira as vestes de tristeza dela agora. Isso, pode tirar. Tira a entidade da tristeza. Da tristeza. Você é uma pessoa triste? E você sabe que você é uma pessoa triste? E você sabe que Deus está falando com você? E você sabe que nada pode tentar mascarar essa tristeza? Que você encare essa tristeza de frente e diga assim: eu preciso de ser curado, isso não é uma coisa normal, eu preciso de ajuda, eu tenho que sair da região da tristeza, porque não adianta você trabalhar, não adianta você ter um ministério, se algo dentro de você, tem algo dentro de você que aprisiona você no campo da tristeza. Você é uma pessoa triste, você é uma pessoa que volta e meia você está triste, você conquista uma coisa, mas você ainda está triste. A tristeza não pode, ela vai ter que ir embora, porque vai vir a alegria do Senhor no seu coração. Sai da tristeza. Saia da tristeza. Saia da tristeza. Saia para fora. Saia para fora. Saia desse lugar da tristeza. Você bota culpa nas pessoas. Saia. Você se afastou um tempo de Deus porque você culpou a Deus. Saia desse lugar da tristeza. Saia do lugar do medo.
Saia do lugar da culpa. Saia do lugar. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu para Ele. Deus te escolheu. Deus te separou. Deus te chamou para Ele. Não temas, tu sabes que eu te chamei. Não temas, tu sabes que eu te escolhi. Porque deixar seu coração assim? Porque se eu te escolhi pra mim, saia dessa tristeza, saia dessa solidão. Não deixe esse sentimento tomar conta do seu coração. Saia dessa tristeza, saia dessa solidão. Não deixe esse medo invadir e tomar conta do teu coração. Levanta, levanta a sua cabeça que você é um escolhido. Não deixe essa situação te deixar tão deprimido. Levanta, que é um tempo novo para saltar de alegria. Acorda, você não está aqui à toa, não é brincadeira. Deus te tirou de lá. Tem coisa grande, está chegando coisa grande na sua vida. Não deixe essa tristeza invadir o seu coração, esse medo, essa solidão. Não deixe esse sentimento de vingança, de revolta, de algo que aconteceu com a sua vida, que te marcou e até hoje você cresceu, se tornou uma pessoa adulta, mas ainda você tem isso dentro do seu coração. Está na hora de você ser curada, está na hora de você se libertar. Porque às vezes a gente pensa que libertar é só de demônio. Não, às vezes a gente tem que se libertar de um sentimento que está aqui dentro. Talvez você é um pastor, tem um sentimento aqui dentro. Talvez você sabe tanto a palavra, mas você tem um sentimento de tristeza aqui dentro. E o fato de você saber tanta palavra te impede muitas vezes de falar assim: não, eu preciso ser curado de verdade. Eu preciso entrar nesse novo nível. Porque nós sempre vamos precisar de cura, nós nunca estamos prontos. Eu preciso de cura, você precisa de cura, o reverendo precisa de cura, Pedro, que é o mais velho aqui, precisa de cura. Quando a gente estiver aqui, nós vamos precisar. Enquanto a gente estiver aqui, nós somos assombrados pelo medo, pelos fantasmas da nossa infância, pelas angústias do nosso coração. Eu preciso aprender a lidar com isso, reconhecer. Eu preciso abrir. Tem gente que está trancado, seu coração está trancado. Seu coração está trancado. Você estava com vontade de vir aqui na frente. Você estava com vontade de ir. Você está uma mulher que está aí sentada que estava com vontade de dar um grito. Só que você trava. Você disfarça. Você cria uma aparência para as pessoas, para manter a aparência que você é forte, que é um homem forte, que é uma mulher forte. Mas na verdade você é uma criança frágil e pequenininha, que está ali com medo de tudo e de todos, que qualquer coisa mexe com a sua estrutura emocional. E você o tempo todo tem que fazer uma força para manter a aparência. Uma força. O que é que vão pensar de mim? Quando na verdade Jesus falou: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é cansado fisicamente, é cansado porque lá atrás você passou tanta coisa difícil. É cansado porque
Você está tão assim, desgastada de ter que administrar tantas coisas externas e os seus sentimentos internos. É cansado porque tem hora que você não dá conta e aí você quer fugir, porque é mais fácil a gente fugir. É cansado porque às vezes você olha para trás e fala: nossa, quanta besteira eu fiz, podia ter evitado tudo isso na minha vida. Quanto mais besteira eu faço, mais eu me machuco pessoas. E aí você hoje está diante do Mar Vermelho. Você sabe que o Mar Vermelho vai abrir porque Deus é fiel. Só que você ainda tem uma estrada longa pela frente, porque o deserto ele é difícil. E quando entra na terra prometida, que você pensa que vai dar um refresco, ainda vem gigante na terra prometida, isso quer dizer que não para nunca. E como é que eu vou continuar a batalha para cumprir um propósito do Senhor se não para nunca? Se eu não estiver bem. Você precisa estar bem. Você precisa estar bem. Você precisa estar bem espiritualmente. Você precisa estar bem emocionalmente. Você precisa estar bem fisicamente. Porque uma coisa está entrelaçada na outra. Se você não estiver bem, vai atrapalhar as outras coisas. Você precisa estar bem para você cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir. Você precisa estar bem para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você precisa ter um coração mais leve, mais suave. Coração pesado não chega muito longe. É tão difícil você caminhar com o coração pesado. Pesado porque não perdoou. Pesado porque está travada lá dentro. Pesado porque tem uma angústia. Pesado porque está cheio de medo. E aí, ao invés de você trazer um ambiente de glória, você vai trazer um ambiente pesado. Para você, não é para ninguém não, para você mesmo. Daqui a pouco a gente ora, porque eu não posso fazer muito charamaná, é por causa do corona, né? Então vamos devagarzinho, senão... Em junho a gente faz, né, Valdez? Lucas capítulo 9, versículo 16. Pode ficar nesse mesmo espírito de oração, de adoração aí no seu canto. Só vou fazer uma reflexãozinha aqui, básica, sobre isso que eu ministrei aqui. Coisa básica. Lucas 9. Dá uma sequência em ontem. Lucas 9, 16. Levanta sua cabeça e anda. Levanta. Para que ficar vivendo essa tristeza em seu coração? Se Deus te escolheu e tem grandes coisas para você, por que ficar tão triste assim, com seu coração pesado? Levanta. Os erros fazem parte da nossa caminhada. Você não pode mais parar e ficar prostrado na estrada. É tempo de se levantar e seguir em frente, sim. Deus te escolheu. Aguenta. Tudo isso faz parte do processo de Deus na sua vida. É tempo de ficar as feridas. É tempo de seguir em frente para o propósito que Ele te escolheu. Lucas 9,16 diz assim: tomando Jesus os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, abençoou e partiu, e os entregava aos seus discípulos para o porem diante da multidão. Todos, pois, comeram e se fartaram, e foram levantados do que lhes sobejou 12 cestos. Enquanto ele estava orando à parte, achavam-se com ele somente seus discípulos, e perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? E eles responderam:
Uns dizem que tu és João, o Batista. Outros dizem Elias. E ainda outros, um dos antigos profetas se levantou. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizes que eu sou? Respondeu Pedro e disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que não contasse isso a ninguém, e disse-lhes: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, e seja morto. E ao terceiro dia ele ressuscite. Em seguida dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por amor a mim, salvá-la. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Porque quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos seus santos anjos. Oramos para que a sabedoria e a revelação da Tua palavra seja liberada dos céus para a terra, sobre a minha cabeça, Senhor. E que possa ser um canal de água pura do Teu Espírito, e que todos nós estejamos aqui unidos, Senhor Deus, com o propósito de aprender e de crescer mediante a palavra do Senhor. Paralisamos as armadilhas das trevas, as obras malignas, e declaramos uma atmosfera favorável para que a semente cresça, multiplique a 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1, em nome de Jesus. Texto conhecido, todos vocês conhecem. Jesus multiplica os pães e os peixes, depois todo mundo come, sobra 12 cestos de pedaços. Você já pregou sobre isso, você que é pastor. Depois também você já pregou sobre isso também, porque muitos diziam assim, as multidões: quem eu sou? E diziam: é Elias, não, é João o Batista, não, é um dos profetas que ressuscitou. E tu, quem diz que tu és? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguns de vocês já pregaram sobre isso, falando da identidade. Só que na sequência, Jesus olha para eles e adverte eles para não contar isso para a multidão, porque ele não queria que revelasse sua identidade naquele momento. E ali ele disse assim: olha, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e que ao terceiro dia ressuscite. E em seguida dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Aqui Jesus começa a fazer uma reflexão muito importante com eles, porque Jesus começa a falar de algo que todos nós temos uma dificuldade muito grande de lidar. Todos nós temos um propósito de Deus, e você viu que ontem eu falei um pouquinho sobre a justiça, sobre o governo, sobre a minha mente estar equilibrada na justiça para que eu possa cumprir um propósito do Senhor. E quando eu vou cumprir um propósito do Senhor, se o meu ego está muito inflado, se eu sou muito dono do meu nariz, eu nunca vou conseguir cumprir esse propósito do Senhor, porque o grande lance de tudo isso, para que eu possa implantar o reino de Deus, é negar a mim mesmo. E aí começa uma confusão muito grande dentro da gente, porque aqui a maioria de vocês são obreiros, e aqueles que não são, certamente serão, porque já que estão aqui, Deus tem um propósito na sua vida. E aí a gente começa a ter uma confusão muito grande dentro da nossa vida. Por quê? Porque a gente converte, vem de um histórico, converte, entrega a nossa vida para Jesus, e a gente entende que a gente tem um chamado, a gente entende que a gente tem um propósito, a gente vem para a igreja, se identifica com a igreja, vê o reverendo pregando, apaixona e fala: não, eu quero isso também, eu quero pregar, eu quero falar do Senhor. E Deus acha, e Deus gosta, porque a gente tem que querer fazer as coisas de Deus, né? O primeiro passo é você querer, você tem que ter um desejo no seu coração de querer fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então aí você começa a se entregar, aí você começa a se preparar espiritualmente, aí você começa a vir nas festas, fazer os cursos que tem, você começa a ir para uma célula, aí você começa a crescer, aí você começa a buscar, a ler a Bíblia. Então você começa a ter aquele desejo de fazer a obra do Senhor, que você nem entende o que é, porque não é uma coisa que a gente entende mentalmente, é de dentro, é uma coisa do Espírito que vem, e você é impulsionado, você só fala assim: não, eu quero, eu aceito. E aí você começa a desenvolver a sua vida, e você começa a crescer, e você aí já começa a entrar no nível que você entende que você precisa fazer alguma coisa.
E você começa a entender que você tem um chamado, que a sua vida não é só vir para a igreja, sentar e ficar olhando para cima. Não, você tem que ter comprometimento, envolvimento de alguma forma, ou de forma direta ou indireta, mas você tem que estar, pois um exército é composto de quem está lá na frente, na batalha, quem está cuidando da comida, quem está cuidando dos hospitais, é ou não é? Quem está consertando os tanques de guerra, todo mundo é útil no exército. E uns foram chamados para a linha de frente, outros foram chamados para consertar as redes, né? Os tanques de guerra. Outros foram chamados para fazer a comida, para alimentar os soldados, porque como é que você vai para frente com fome? Outros foram chamados para cuidar daqueles que estão feridos e doentes, porque se não cuidar, não recupera aquele soldado. E a engrenagem do reino começa a funcionar como um exército, cada um se encaixa onde está, e todos têm uma função importante. Diante de Deus todos são recompensados, porque para Deus não há acepção de pessoas. O importante é eu estar no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. E aí, durante a minha trajetória e a minha caminhada para cumprir aquele propósito, para implantar o reino, para entender que eu sou igreja, embaixada do corpo de Cristo, que eu sou um corpo, que a gente trabalha junto, começa a dar os problemas, que são, a maioria das vezes, os problemas de relacionamento. E relacionamento porque, enquanto eu estou na dimensão do fazer para Deus, enquanto eu estou na dimensão da adoração aqui, que está eu e Deus, enquanto eu estou no meu quarto com Deus, é uma bênção. Porque sou eu e Deus, Ele me entende, Ele conhece os meus medos, Ele conhece as minhas decepções, Ele conhece as minhas frustrações, Ele conhece as minhas angústias, Ele conhece as minhas fraquezas, porque normalmente a gente não gosta muito de mostrar fraqueza para os outros. A gente quer mostrar que a gente está bem, né? A gente quer mostrar que está tudo top, que está dando certo. A gente quer sempre passar uma imagem otimista. Isso não é pecado, isso é do ser humano. Você não quer muito, a não ser que você tenha uma pessoa de confiança, e aí você abre suas mazelas, abre seus pecados. Só que com Deus é mais fácil, né? Porque você sabe que Ele é seu Pai, Ele entende. E nessa trajetória nossa de cumprir um chamado, de implantar um reino de justiça, igual eu falei ontem, de estabelecer o nosso ministério, entra nessa partezinha aqui que se chama negar-se a si mesmo. E aí negar a si mesmo é um trem muito complicado. A gente sabe que negar a si mesmo é um tempo muito complicado. Porque negar a si mesmo é um pouco de negar a minha história, né? Negar a si mesmo é um pouco de passar por cima das minhas mazelas. Negar a si mesmo é um pouco de superar o que eu sofri no meu passado, o que fizeram comigo, o que eu fiz com os outros. Porque eu vou ter que me perdoar do que eu fiz de errado. Eu vou ter que perdoar as pessoas do que elas fizeram de errado comigo. E o problema é que você convive num grupo que é a igreja. E aí quando eu estou dizendo igreja, igreja no geral, e você vai conviver com gente. E gente é gente, né? Gente erra do mesmo jeito. Gente falha do mesmo jeito. Gente pisa no seu pé do mesmo jeito. Gente caminha do mesmo jeito. E Jesus, fazendo a obra, perguntando quem Ele é, mandando os discípulos não contar para ninguém. Na sequência ele diz assim: olha, tem uma coisa que eu quero falar com vocês. Eu vou ser rejeitado pelos doutores da lei, eu vou ser rejeitado pelos escribas, eu vou ser rejeitado por fulano, eu vou ser rejeitado por ciclano, eu vou ser rejeitado por fulano de tal. E aí é que entra um grande conflito na nossa vida. Por quê? Porque muitos de nós já fomos muito rejeitados. Muitos de nós já viemos carregados dessa rejeição. Muitos de nós já viemos rejeitados dentro de casa, rejeitado na infância, rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, rejeitado pelos parentes. Outros vieram rejeitados na escola. Outros vieram rejeitados pela sua cor. Outros vieram rejeitados pela sua crença, pela sua classe social. Outros já vieram rejeitados por várias coisas que a gente poderia falar aqui na sequência da nossa vida. Uns já vieram rejeitados desde o ventre. E aí a gente lê um versículo desse aqui e a gente vai seguir os passos de Jesus. Então é inevitável que eu seja rejeitado. Não tem para onde eu correr. Eu vou ser rejeitado de alguma forma, de uma intensidade mais rasa, mais profunda, de um nível. Eu vou ser rejeitado por pessoas dentro da igreja. Eu vou ser rejeitado por pessoas fora da igreja. Eu vou ser rejeitado por cumprir o meu chamado. Eu vou ser rejeitado se eu não cumprir o meu chamado. Então é uma situação que a gente tem que conviver com ela. Não tem para onde a gente correr. Para onde eu vou correr? Se o próprio Jesus foi rejeitado, para onde? Ele é homem de dores, que sabe o que é padecer. Isaías falava assim: foi mais rejeitado do que todos os homens.
E aí aqui entra um probleminha muito interessante, por quê? Porque negar o meu eu é negar atitudes na minha vida que elas existem por causa da rejeição que eu sofri. E aí você vê pessoas boas espiritualmente, fortes espiritualmente, mas frágeisinha emocionalmente. Por quê? Porque essa pessoa que vem com esse histórico de rejeição quer servir a Deus e quer se esforçar, mas na hora que ela se depara com a rejeição, ela recua. E se eu recuo, como é que eu vou cumprir meu chamado? E se eu recuo, como é que eu vou implantar o reino dos céus? E se eu recuo, como é que eu vou avançar para dentro do propósito do Senhor? Porque eu achava que quando eu me convertesse, que eu estivesse na igreja, a minha vida ia ser como a do ursinho Pimpão, né? Todo mundo ia me abraçar, pega um ursinho Pimpão, abraça um ursinho Pimpão, e beija um ursinho Pimpão, e joga um ursinho Pimpão para lá, joga um ursinho Pimpão. Daqui a pouco eu vejo que não tem um ursinho Pimpão, tem coice de jegue, coice de mula. É ou não é? E aí aquilo que estava lá atrás começa a brotar. E aí é que estava lá atrás começa a brotar. Porque quando a gente fala negar a si mesmo, a gente acha que é só do pecado, né? É também, claro. Mas às vezes o pecado não é só prostituir, matar, roubar, traficar. Às vezes os pecados piores estão aqui dentro. Porque eu fui tão rejeitado, e toda vez que eu era rejeitado lá atrás, eu construía muros de autodefesa. Aí eu estou dentro da igreja, tem um chamado, Deus está comigo, Deus usou o profeta até para falar comigo, Deus deu um sonho para uma pessoa lá da igreja, vai dar tudo certo, eu vou para as nações, vou arrebentar, daqui a pouco eu tomo um coice de mula na cara. Então aquela criança, aquele adolescente, aquele homem, aquela mulher que foi rejeitado lá, e que o tempo todo começava a botar defesa para ninguém encostar, porque se ninguém encosta em mim, ninguém vai me dar coice, volta. E quando ele volta, eu deixo de negar a mim mesmo. Volta aquele velho homem carnal e começa a colocar defesa. Então eu fico com medo de todo mundo. As pessoas só encostam em mim até aqui. Daqui para cá não encostam em mim. As pessoas só chegam em mim até aqui. Por quê? Porque eu não quero mais ser ferido. Eu não quero mais passar pelo que eu passei. Na minha mente pensa assim, mas eu já sofri tanto lá fora, que eu vou sofrer de novo aqui. Olha para o seu irmão e fala assim, vai. Fala assim, vai porque você precisa ser curado. Vai porque você precisa passar por isso. Então Jesus está dizendo assim, olha, negue-se a si mesmo, trata de resolver seus problemas internos. Porque as suas ações externas é justamente fruto de uma desorganização interna. E não adianta você pular a etapa, pular o processo, porque senão você não cumpre o seu chamado. Então você entende de governo, entende de autoridade, entende de território, entende de domínio, entende de justiça. Você entende que você é embaixador do reino, você entende que você foi chamado para implantar justiça, mas você não consegue, porque na hora que você vai implantar justiça, você vai relacionar com gente. E na hora que você vai relacionar com gente, vem coice, não tem ursinho Pimpão, tem a coice. E na hora que vem coice, se eu não for tratado e curado, o processo para. E tem muita gente com o processo parado. Porque na verdade o processo não está parado fora, está parado dentro. Porque fora é fácil, irmãos. Fora é fácil, o problema é dentro. Porque dentro, nem todo mundo entra dentro de você. Nem todo mundo você deixa encostar. Nem todo mundo você escuta. Porque você não quer que as pessoas mexam nas coisas que estão aqui dentro. E aí Jesus fala, negue-se a si mesmo, negue as suas dores, negue os seus traumas, negue as frustrações que você teve na sua vida, negue as rejeições que você teve, trate de resolver o seu problema que você foi distorcido com seu pai, trate de perdoar, trate de resolver, negue o seu ego, porque toda pessoa que é machucada, ela tem várias reações. Uns colocam muros, outros se rebelam. Então, eu sou uma pessoa que foi muito machucado na minha vida no passado. E agora eu estou dentro da igreja. E o meu líder agora me corrige. Eu não aceito esse tipo de correção na minha vida, então eu me rebelo. Toda rebelião é fruto de rejeição.
vou dizer toda, mas 90%. Não gosto de todo, mas boa parte das rebeliões é fruto de rejeição. Por quê? Porque eu não dou conta de negar a mim mesmo. Negar a mim mesmo é negar quem eu sou. Sofrido, machucado, que apanhei e que não dou conta. Por isso que eu chego e falo assim, eu não dou conta. Então sabe o que é que eu faço? Eu dou o espírito da mula, monta em mim, agora eu que estou dando coice. E eu me rebelo contra o meu líder. O espírito da mula baixou, voltou lá de trás. Eu me rebelo porque eu não consegui negar a mim mesmo. Eu não consegui negar a minha dor. Eu não consegui negar o sentimento de abandono. Eu não consegui negar as coisas que eu passei lá na minha casa, na minha família. Então a minha reação do passado se torna presente, porque eu não fui curado ainda. Então é coice para tudo quanto é lado. Por quê? Porque na verdade eu sou uma criança acuada, ferida, pedindo ajuda, sem saber o que fazer, cheia de dor para tudo quanto é lado. E estou dando um coice porque eu estou querendo me defender. Porque na mente do rejeitado não entende que a correção é amor. A mente do rejeitado, ela entende que a correção é abandono. Você me corrige porque você não gosta de mim. E aí não tem como eu cumprir o chamado sem ser rejeitado. Então, se eu não for tratado, eu não vou cumprir? Nunca. Se eu não negar a mim mesmo, eu não vou cumprir? Nunca. Se eu não tratar a minha história, eu não vou cumprir? Nunca. Porque sempre vai ter alguém que vai me rejeitar. Coloca a pessoa para me rejeitar, para ver como é que eu estou. E outra coisa, irmão, quando uma ovelha faz isso, você até entende. Mas se a ovelha não for tratada, amanhã ela se torna uma líder problemática. Porque a rejeição também desenvolve uma coisa que é perfeccionismo. Eu quero fazer tudo perfeito, porque eu preciso de um elogio. Então tem um obreiro na igreja que faz tudo perfeito porque quer um elogio. Porque eu quero se sentir amado, reconhecido. E aí Deus não deixa você receber um elogio, porque Ele quer te curar. E quando você não recebe o elogio, ou você dá mimimi e volta para trás, ou você passa por esse estágio, entende que é assim mesmo e segue em frente. Porque Deus começa a te ensinar a não depender dos homens para você ter estímulo para prosseguir. Eu não posso depender dos homens para ter um estímulo para prosseguir o meu ministério. Eu não tenho que ficar procurando achar um lugar no coração dos homens. Eu tenho que ficar procurando achar um lugar no coração de Deus. E eu tenho que aprender a lidar com as rejeições, porque elas vão fazer parte da minha vida. E é por isso que uma pessoa que sofre tanto com rejeição, ela não pode estar na linha de frente da ponta. Ela tem que estar sempre aqui com você do lado. Você vai preparando, vai trabalhando, dá uma pancada, dá um coice, trata, trabalha, pancada, coice, trabalha, ursinho pimpão, jegue, ursinho pimpão, coice de jegue, coice de mula. Por quê? Porque senão a pessoa não consegue vencer. Ela não consegue negar a si mesma. E lá na frente estoura uma crise de rejeição. E aí você está no campo missionário, enfrentando as batalhas da vida, porque você vai ser rejeitado lá também. E você dá uma crise lá, porque você vai encontrar alguém que vai te rejeitar e te ferir. E se você não estiver preparado para isso, você tomba. Aí você desenvolve as reações da rejeição. Ou você cria muros, ou você se faz de vítima, ou você se rebela, ou você foge. Já viu que tem muita gente que começa no ministério e depois foge? Rejeição. Começa no ministério. Primeiro conflito que tem,
foge. Pula fora. Por quê? Estou ferido, estou machucado. Eu quero um pimpão. Eu não quero negócio de confronto. Eu não quero negócio de ninguém falar não para mim. Eu estou falando no ministério, mas isso é na vida, irmãos. Uma pessoa rejeitada vai casar como? Você acha que no casamento não tem atrito? Tem. Tem hora que o espírito do coice de mula baixa no marido ou baixa na mulher. E aí o pau quebra. E se eu não estiver preparado para isso? E se eu não conseguir negar os impulsos da minha alma? E se eu não conseguir lidar com situações de rejeição grave, eu vou fugir? Aí você vai ser aquela criança que fugia, aí a criança agora é o adulto que foge. Como é que você cumpre o seu chamado? Você entende da Bíblia? Entende dos dons? Você sabe do mundo espiritual? E aí? Aí você vai esconder? Para onde você vai esconder? Porque eu vou ter que enfrentar. Aí você sabe o que eu começo a fazer? Começo a botar culpa. Culpa em Deus, culpa no diabo, culpa no vizinho, culpa no pastor, culpa no marido, na esposa, e depois a culpa fica em mim. Aí eu começo a desenvolver um sentimento de culpa. As coisas não dão certo por culpa minha. Nada deu certo, a culpa foi minha. As coisas não estão acontecendo porque a culpa foi minha. Eu não estou conseguindo fluir na minha carreira profissional, a culpa é minha. Eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Porque eu não consegui ainda ser curado. Então eu entendo da autoridade, eu entendo dos anjos, eu entendo de demônio, eu expulso o demônio, mas eu não consigo ainda lidar com isso. Não tem jeito. Uma pessoa que não é curada não consegue nem lidar com dinheiro. Tem gente que Deus não pode botar dinheiro, porque dinheiro é emocional. Se Deus colocar dinheiro na mão de determinadas pessoas, elas acabam com a vida dela e com a vida dos outros ainda. Porque não sabe nem o que fazer com dinheiro, a motivação errada, o que quer fazer é tudo errado. Porque eu sou impulsionado pelas minhas emoções, e quando eu tenho dinheiro eu não tenho limite, eu faço o que eu tive um trauma na infância, então agora eu estou com dinheiro, eu vou resolver meu trauma da infância. Então eu vivo pela minha condição emocional e não pelos princípios bíblicos. E volta e meia, por mais que você conheça a palavra, se você não tiver um equilíbrio emocional, ele toma a frente dos princípios bíblicos e você começa a dar mais vazão à sua emoção, justificado pelo seu sofrimento. Não, eu sofri demais no meu passado, você não sabe comigo. Não, a pastora Cláudia não sabe, ela está falando aí, mas ela não sabe o que eu passei, ela não sabe a dor que está aqui dentro. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de gastar o meu dinheiro. Eu tenho o direito de fazer tal coisa, eu tenho o direito disso. E aí, ao invés de me pautar nos princípios, eu me pauto na minha justificativa, entre aspas, lícitas, pelo sofrimento que eu tive na minha história de vida, que começa a justificar as minhas decisões daqui para frente. E como é que você vai implantar o reino desse jeito? Como é que você implanta seu chamado desse jeito? E como é que você vai estabelecer equilíbrio na vida das pessoas se você mesmo não está equilibrado? E como é que você vai liderar com o coração todo desfacelado? Aí o problema é que negar a mim mesmo é reconhecer os meus complexos. Reconhecer os meus complexos quer dizer assim: olha, eu não tenho condição de liderar, deixa eu parar antes que seja pior. Mas eu estou cheio de complexo porque a rejeição gera orgulho. O orgulho tem que manter uma aparência para as pessoas verem que eu estou bem. E aí quando eu paro para me tratar, eu estou mostrando para as pessoas que eu não estou bem. E aí, como é que eu faço agora? Eu não estou negando a mim mesmo. Então negar a si mesmo é um trem complexo, irmãos. Porque é negar os impulsos da minha alma. É negar os traumas da minha alma. É passar por cima das rejeições que eu vivenciei no histórico da minha vida. É me submeter mesmo quando eu não estou dando conta. É fluir dentro do propósito que Deus tem para mim, independente do que está em minha volta. E aí, vaidade demais e soberba demais infla meu ego. Lembra do ego? Lembra do anjo com a agulhazinha para furar? E aí furar a bolinha que está aqui dentro dói demais. E dói. E quando o Senhor fura a bolinha que está aqui dentro, que eu estou me achando demais, eu volto para a estaca zero.
Aí ele quer mostrar que quem está no controle é ele. Que eu tenho que fazer o que ele tem para fazer independente de qualquer coisa. Que eu não dependo da aprovação de ninguém. Que eu tenho que fazer o que a Bíblia manda, independente se eu gosto ou se eu não gosto. Que eu tenho que aprender a lidar com a rejeição das pessoas. Que eu não vou agradar ninguém. Que eu não vou ser uma aprovação unânime como um líder. Que ninguém, nem sempre, não, ninguém. Pode esquecer que as pessoas, nem todo mundo vai gostar de você. E lidar com isso é lidar com rejeição. Porque eu achava que todo mundo ia me amar. Porque eu achava que tudo que eu falava, todo mundo tinha que obedecer. Porque o meu histórico é um histórico que me gera achar. E aí, irmãos, a gente entra em conflito nisso. Porque eu não consigo negar a mim mesmo. Não consigo negar. E se eu não conseguir negar a mim mesmo e me tratar, eu não consigo cumprir o meu chamado. E aí você vê grandes guerreiros parados no tempo. Porque foram até aqui, mas não conseguiu vencer o complexo de inferioridade. Porque foi muito rejeitado. Gerou uma mentalidade de que eu não tenho valor, de que eu não presto. E eu não consigo fazer isso. Então quando eu me deparo com a rejeição, a minha vida para. O que volta na minha mente é: você não presta, você não tem valor, você não tem qualidade. Nem Deus ama você. Porque se Deus amasse você de verdade, você não estava passando por isso. E quando eu acho que Deus não me ama e que eu estou passando por isso porque Deus não me ama, minha vida para. Aí eu vou deixando a vida me levar, porque eu não tenho mais o controle dela. A minha alma toma a frente. E eu começo a ter uma mentalidade de rejeitado, que é uma mentalidade deformada. Tudo que as pessoas falam eu interpreto errado. Tudo que acontece comigo eu interpreto errado. Eu acho que tudo gira em torno de mim. Eu não sei nem o que está acontecendo com o outro lá. Às vezes o outro está pior do que eu, está morrendo. Mas eu não consigo ajudar, por quê? Porque na minha mente, o meu mundo é um mundo do rejeitado. E o mundo do rejeitado enxerga como se tudo fosse contra, tudo conspira contra. O tempo todo eu tenho a sensação de que estou sendo seguido e observado. Quem já teve isso? Parece que o tempo todo você está sendo observado. Até quando você está só, você está sendo observado. Quando você está na rua, parece que você está sendo observado. Senta no lugar, parece que todo mundo está olhando para você. Senta na igreja, está todo mundo olhando para você. Aí você cresce. Aí você flui, se torna um obreiro, mas sempre tem alguém olhando para você. E aí você fica uma pessoa tensa o tempo todo. Rígida, tensa. O tempo todo, preocupado. Porque eu tenho que fazer as coisas, porque eu fui rejeitado, todo mundo está olhando para mim. Se eu fizer alguma coisa, eu vou ser rejeitado de novo. Aí o trem fica pesado. Aí seu chamado está pesado. Sua vida com Deus está pesada. Seu casamento está pesado. O tempo todo você vive no seu mundo. Porque a rejeição estabelece uma muralha que não faz você enxergar a outra pessoa. Você enxerga só o seu mundo. Aí para onde eu vou? Vou para o monte orar. Vou fazer jejum. Vou fazer oração. Vou pregar. Vou profetizar. Vou ensinar a palavra. Vou trabalhar e ganhar dinheiro. Porque aí eu tenho a aprovação das pessoas. Vou para a beleza. Porque se eu sou idólatra, beleza? Todo mundo que chega para mim fala o quê? Nossa, é bonita, hein? Nossa, é bonita, hein? Ninguém vai ver os meus defeitos, só vê a minha beleza. Ninguém vê os meus defeitos, só vê o meu dinheiro. Ninguém vê os meus defeitos, só vê o meu chamado. E você sabe o que é isso? Cavando um buraco mais fundo ainda. Porque chega uma hora que a beleza acaba, que o chamado acaba, que o dinheiro acaba. Ou então o encanto acaba. E é onde eu sou confrontado com a minha rejeição. E é onde meu chamado para. Daqui para cá não anda mais. Enquanto eu não for tratado, não anda mais. Enquanto eu não for curado, não anda mais. Por isso que a gente vai vivendo ciclos. E esses ciclos que me levam a outros ciclos ainda maiores e mais largos e melhores, estão relacionados diretamente com a minha vida. É difícil, irmãos. Eu estou falando uma coisa para vocês aqui que não é fácil. Porque o tempo todo, cada um de nós estamos dentro desse ciclo. De provação, de rejeição, de deserto, de tentação. De provação, de rejeição, de deserto
de provação. Vem uma provação, te leva para o deserto. Vem uma tentação para te dar uma fuga diante da provação. Ou você é aprovado ou você é reprovado. Jesus vai para o deserto, ou ele é aprovado ou ele é reprovado. Se ele é aprovado, ele passa a um novo nível. Se ele é reprovado, volta tudo para trás. E o grande lance nosso é isso aqui, ó. Porque às vezes eu sou uma pessoa medrosa, insegura. Ou então eu passo a ser uma pessoa narcisista, né? Eu acho que eu sou o cara, ou eu acho que eu sou a cara das mulheres. Porque eu preciso disso para me autoafirmar. E nessa autoafirmação eu acabo excedendo. Isso é um fruto da rejeição. Você está querendo dizer, apóstolo? Estou querendo dizer que você tem que ser curado. Eu estou querendo dizer que você consegue esconder as coisas por um tempo. Vai chegar uma hora que você bate numa parede como essa aí e não tem para onde correr. Você fica tateando na parede. E você precisa passar por essa fase para o seu ministério crescer. Você precisa passar dessa fase para a sua vida profissional crescer. Porque talvez você não tenha um ministério de 100%. Você precisa passar essas fases para a sua vida romper. São degraus. São ciclos. Todo mundo espiritual é ciclos. E se eu não negar a mim mesmo, se eu não negar o meu orgulho, se eu não negar o meu medo, a minha desconfiança, o meu complexo de inferioridade, de superioridade, as confusões aqui de dentro, se eu não encarar, se eu não conseguir superar isso, a minha vida não vai andar. Aí chega uma hora que, como você cansa, porque a gente cansa de querer manter uma aparência que não é sua, de querer manter uma postura que não é sua, de querer manter uma imagem que não é sua, de querer sustentar um personagem de que não é você de verdade. Porque a rejeição faz com que você não confie em ninguém. E chega uma hora que você cansa. Quando você cansa, você chuta o pau da barraca. Aí voltou o velho homem, a velha mulher da rejeição, e com ela volta as colegas. Ou a bebida, ou a droga, ou a violência, ou a agressividade, ou o abandono, ou a fuga, ou o sexo. Não é? É por isso que uma pessoa que não é curada, ela sempre vai ter problema na área sexual. Porque uma hora explode na área sexual. De um jeito ou de outro vai explodir. Porque, como a droga, como a bebida, é uma fuga. Sair fora da igreja é uma fuga. Desistir, fugir para outra igreja sem Deus mandar, é uma fuga. Lá na igreja mesmo saiu uns 3, 4 sem Deus mandar. Rejeição. Fuga. Fugiram. Por quê? Porque na hora do confronto tem que fugir. Porque o confronto vai revelar a minha fraqueza. E eu não quero saber da minha fraqueza. Eu quero manter a minha aparência. Porque a manter a minha aparência eu não sofro tanto. Irmãos, isso é sério. Porque a nossa vida é constante ciclos de crescimento. O processo natural é você crescer, né? É você nascer, crescer, desenvolver. Qual é o processo da vida? É um processo natural da vida. Então, é natural o seu crescimento como pessoa, seu crescimento como profissional, seu crescimento como um ministro do evangelho, seu crescimento na vida espiritual, independente do que você vai. Isso é um processo natural. Sua vida tem que estar em constante crescimento. Amém. Amém. Para que eu possa implantar o reino de um domínio, de uma eficácia maior. Aleluia. Então, é importante tratar isso aqui dentro, ó. E principalmente quem está na linha de frente é rejeição. Porque você vai ser rejeitado. Não tem como você fugir do ministério. A rejeição vai acontecer. E a minha maturidade é determinada pelas atitudes que eu tenho frente às rejeições que eu vou enfrentar. Ou eu vou achar um lugar no coração de Deus, porque eu sei que Ele me ama, que Ele me aceita, que Ele me conhece, que Ele me chamou do jeito que eu sou, cheio de mazelas. E quando eu acho um lugar no coração de Deus, eu acho um coração nos princípios da palavra, ou eu vou manifestar uma reação dessa aí, qualquer uma dessas reações. Eu vou ficar desconfiado, vou ficar com medo, vou ficar agressivo, vou ficar perfeccionista. Às vezes eu vou ficar com tudo isso.
Às vezes eu vou ficar com uma coisa, 2, 3, eu vou sendo curado, vou sendo tratado. Aí eu vou sendo lapidado. E aí, irmãos, é o grande problema da nossa vida. Porque eu quero servir a Deus. Porque eu quero fazer a vontade de Deus. Porque eu sei que eu preciso fazer. Mas eu não estou pronto ainda para fazer. Eu não estou pronto porque eu não sei perdoar ainda. Eu não estou pronto porque eu não sei receber crítica. Eu só sei receber elogio. Eu não estou pronto porque eu não sei receber não. Eu só gosto de receber sim. Eu não estou pronto porque eu não gosto de receber correção. Eu recebo a correção. Na frente eu sou uma pessoa, por detrás eu meto o pau e faço o que eu quero. Eu não estou pronto porque eu gosto de manipular as pessoas para fazer o que eu quero, não o que Deus quer. Eu não estou pronto porque eu sou um garoto, meu trauma, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu começo a ganhar dinheiro para manipular as pessoas.